corte de verbas que se pronunciou tanto nesses últimos dias, como é que ele vai impactar negativamente as pesquisas e se há alguma chance do setor privado conseguir, de alguma forma, suprir esse gap? Para não gerar expectativa, sim para a primeira, não para a segunda, né? Tá? A coisa mais perversa que tem é quando você tem vamos dizer, algum problema ou a economia vai mal e a primeira coisa que você faz, você corta a verba de ciência, tá? Porque isso tem, primeiro, um reflexo imediato naquilo que está sendo produzido, tá? Então, esse é o primeiro, os órgãos de fomento não conseguem cumprir tudo aquilo que já estava em andamento. O segundo é a médio e longo prazo, porque aí você tem projetos que iriam se iniciar, e os projetos mais ambiciosos até, eles deixam de iniciar. O outro fator é um fator até psicológico no seguinte sentido, é o desânimo daquele que estava trabalhando e o êxodo de cérebros novamente. Quer dizer, que é onde as pessoas elas vão procurar uma chance em outro lugar, porque aqui você tem uma instabilidade muito grande. Tá? A gente já viu isso, infelizmente, em todos os governos a gente vê isso. Quer dizer, sempre que há e a gente está sempre passando por crises econômicas, sempre o corte ele começa pela ciência. Quando a gente olha países desenvolvidos como a Alemanha, você vê que é exatamente o contrário, né? Quando eles têm um problema, eles investem bastante em ciência para que é a única saída pela qual ele vai conseguir. A menos de São Paulo, que ainda você tem nas empresas um aporte de recursos em PDI grande, não o empresário brasileiro ainda ele é muito imediatista, ele quer a resolução daquele seu problema imediato, sem olhar a médio e longo prazo, tá? Então eu sou bastante cético de que o setor privado possa suprir. Não faz parte da missão do setor privado suprir isso em ciência e tecnologia, tá? É interessante notar, por exemplo, tinha um grande, como eu diria, um grande crítico dos investimentos, que era o Steve Jobs. Ele sempre falava, ele se orgulhava de dizer que nunca tinha pego um fomento federal, ou estadual ou municipal. Agora, ele se esquece que ele aproveitou de todo o desenvolvimento que foi financiado pelo Estado. Tá? Ele indiretamente, se não fosse o Estado, ele não teria conseguido o que conseguiu. Tá? Então, isso é a coisa mais importante. Esse talvez seja o recado mais importante que se possa dar para a Caruana. Tá? É muito importante o investimento, porque ele não é imediato, ele fica nos bastidores, ele se multiplica lá na frente. Tá? E isso traz prejuízos irreparáveis, com certeza. Tá? Lembrando que nosso evento e as pessoas que estão participando sempre com a gente aqui, todos os posicionamentos são sempre estratégicos, né? Nós simplesmente não fazemos absolutamente nenhuma apologia a nenhum tipo de governo, a nenhum tipo de pessoa. Nós somos realmente assim muito imparciais e muito pragmáticos naquilo que a gente quer mostrar para o nosso público, né? Que é assim, realmente investimento em ciência e tecnologia, ela traz um retorno assim contundente, né? Como o professor Douglas está falando, às vezes ele não é explícito, ele não é tangível para a sociedade, mas a sociedade usufrui dele o tempo todo, né? E não ter esse investimento traz impactos quase que irreversíveis, porque para você voltar para aquilo que você estava no momento anterior é muito difícil. O esforço é muito grande.